Bom dia, meus irmãos. Vocês estão no canal da Igreja Presbiteriana de Morada de Laranjeiras. Sejam todos bem-vindos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus, pela Tua presença em nossas vidas em meio a essa tribulação, que é essa pandemia, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em meio a tudo isso o Senhor tem atuado nas nossas vidas, ó Deus, tem nos abençoado, Deus. E temos aprendido mais e mais do Senhor, ó Deus. Que cada experiência que nós tenhamos, que sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Te peço, possa abençoar cada um que vai assistir a essa EBD, para que possa ser edificado no Senhor Jesus Cristo. É isso que te pedimos, em nome dele. Amém. Amados, vamos ouvir uma música das nossas irmãs Nilza e Mônica. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentar estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Vamos ver o nosso texto de hoje. Está em Gênesis capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois disse-lhes: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José:
Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, batemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: O animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, Deus. Que ela possa ser, ó Deus, fonte do nosso conhecimento e razão das nossas ações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós podemos ver alguns paralelos entre a história de José e a história de Jesus. Tal como José, Jesus foi traído. Tal como José, Jesus fazia a vontade do seu pai. Tal como José, Jesus foi escolhido para ser servido. E tal como José, ele foi, de certa forma, morto, né? Claro que José ali não foi morto, mas Jesus foi morto. E dá para a visão de Jacó, certamente José estava morto. Até que um dia, lá na frente, quando nós sabemos, Jacó vai saber que José não havia sido morto.
Então há um paralelo entre José e Jesus. A história de José e a história de Jesus. Afinal, tal como Jesus, José foi vendido e traído pelos seus irmãos. E por que José foi traído pelos seus irmãos? Talvez a coisa mais difícil para a gente é perceber que nós não somos iguais. É muito difícil. Nós podemos observar que mundo afora, todas as pessoas buscam igualdade. Nós precisamos buscar a igualdade. Mas isso nunca vai ser alcançado, porque nós não somos iguais. Todos nós temos pontos de vantagem em relação aos outros e pontos de desvantagem. Somos bons em algumas coisas e não somos tão bons em outras. Nós não somos iguais. Nós somos todos diferentes. Mesmo quando nós temos gêmeos, apesar de haver muitas semelhanças físicas, às vezes de temperamento, ainda assim há diferenças entre os gêmeos. Nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Não existe igualdade. Existem pessoas que têm aptidão para algumas coisas e dificuldades em outras. E também nós temos que observar que muitas vezes Deus coloca e faz as suas escolhas, a sua vontade prevaleça. E muitas vezes a vontade de Deus ela é contrária às nossas vontades. E José vai espelhar isso muito bem. José era mais amado por Jacó do que seus irmãos. José recebeu uma túnica, um presente especial que os outros irmãos não receberam. E isso vai provocar nos seus irmãos inveja. E nós observamos que essa inveja era muito forte. Eles passaram a odiar a José. Quantas vezes nós somos odiados porque nós temos algum tipo de proeminência, ou temos algum tipo de dom, ou algum tipo de bênção de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas nos odeiam e fazem o mal contra nós? E muitas vezes esse ódio que as pessoas têm contra nós, ele é um ódio silencioso, em que pode ser que seja um ódio solitário, em que as pessoas têm raiva da gente, por qualquer razão que seja. Um exemplo bíblico disso é Caim e Abel. Abel não fez nada contra Caim, absolutamente nada. Todo o ódio de Caim em relação a Abel era um ódio porque Deus preferiu a oferta de Abel do que Caim. E isso já gerou ódio profundo de Caim a ponto de matar. Muitas vezes as pessoas nos odeiam sem que nós tenhamos causado esse ódio, porque é próprio do ser humano o ódio. E nós observamos aqui que eles passaram a odiar a Jacó pela preferência que eles passaram a odiar José pela preferência que Jacó tinha em relação a ele. E passaram a não conseguir nem falar com ele calmamente. Eles já estavam com um ódio tremendo no coração. E aí José passa a ter sonhos e relatar esses sonhos. E esses sonhos mostravam que José teria proeminência em relação aos seus irmãos. Naturalmente, isso não resolveu em nada no relacionamento de José e os seus irmãos. Pelo contrário. Tal como aconteceu com Jesus, quando ele dizia que ele era o Filho de Deus, que ele era o escolhido, né? Que ele, antes de que tudo existisse, ele já era. Então todas essas coisas geravam ódio por parte dos judeus. E eles passaram a odiar tanto a Jesus, que apesar de Jesus ter feito tudo o que ele fez, todos os milagres, as coisas boas que ele fazia, eles tramavam no seu coração matar a Jesus. O ódio vai gerando mais ódio. Quanto mais você odeia, mais triste fica o coração. E José foi sofrendo esse ódio
até chegar ao ponto que eles resolveram matar a José. Olha, vejam só, matar a José porque José era preferido pelo pai, porque José recebeu uma túnica e porque José dizia que, falava dos sonhos que ele tinha, que ele seria o maior entre os da sua família. E isso gerou um ódio. Rúben, de uma maneira muito atrapalhada, tentou salvar a José. O que o Rúben deveria ter feito era pego o irmão e levado para longe, ou confrontado de fato os seus irmãos. Ele não fez isso. Ele tentou resolver as coisas mais ou menos, né? Ele não tomou uma decisão forte em relação aos seus irmãos. E quando ele estava ausente, Judá simplesmente dá a ideia de vender o irmão como escravo, né, por 20 moedas de prata. E isso vai gerar toda uma história na vida de José e na vida daquela família. Muitas vezes nós vamos sofrer com isso, porque nós muitas vezes estamos falando a palavra de Deus, estamos falando aquilo que agrada a Deus, nós estamos pregando o Evangelho, ou nós estamos vivendo o Evangelho. Nós não mentimos, não estamos roubando, não estamos enganando. E isso, ao invés de gerar simpatia por parte das pessoas que nos rodeiam, e às vezes até dentro da própria igreja, gera ódio. Muitas vezes você pode receber um cargo na igreja, uma função, ser eleito para uma função na igreja, e isso gera ódio por parte das pessoas. E isso faz parte daquilo que é a vida cristã, enfrentar esses percalços. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, e é o que nós vamos tratar de fato hoje, como é que você lida com as diferenças? Como é que você lida no seu coração quando alguém está tendo uma proeminência em relação a você? Como você lida com o ódio no seu coração? Esse é o ponto que nós vamos tratar hoje. Porque muitas vezes nós justificamos o nosso ódio. Vamos olhar pelo ponto de vista agora dos irmãos de José. Eles eram preteridos pelo pai, né? Será que essa não seria uma razão justa para odiar José? Na impossibilidade, talvez, de odiar a Jacó, havia a possibilidade de odiar a José. Muitas vezes nós justificamos os nossos ódios, nós justificamos a nossa raiva, porque acontece alguma coisa em que nós somos preteridos. E aí o ódio é plantado no coração. E ele vai aumentando se você não resolve isso. Nós observamos também que, do ponto de vista dos irmãos de José, José era uma pessoa orgulhosa, né? Do ponto de vista de José, ele estava se exibindo. E muitas vezes, no nosso coração, cresce um ódio porque nós achamos que as pessoas estão se exibindo. Essa pessoa faz esse trabalho na igreja para aparecer, porque ela quer ser proeminente, porque ela quer mostrar que sabe. E aí, automaticamente, aquela pessoa perde o apoio entre nós. Porque o nosso ódio, a nossa inveja, nossa falta de amor, nossa falta de humildade impede que nós nos aproximemos dessas pessoas, ou apoiemos, ou sigamos junto com elas. Porque Deus levanta líderes dentro da igreja, mas tantas vezes nós não aceitamos essa liderança. Nós não aceitamos que não haja a tal da igualdade. Então temos que ser todos iguais aqui. Mas nós não somos iguais, nós somos diferentes. Um sabe tocar, um sabe cantar, um sabe pregar, um sabe orar melhor, um sabe liderar. Todos nós somos diferentes. E cabe a nós lidar com essas diferenças. É comum nós observarmos alguém que está fazendo alguma coisa e surge inveja no coração, como aconteceu com os irmãos de José, e nós vamos passar a procurar erros
falhas, defeitos, para justificar o nosso ódio. Então eu vou dar uma dica bíblica em relação ao ódio e à inveja. A primeira forma de você lidar com isso tudo é pela humildade. Assim como Cristo se humilhou, se tornando homem Deus, deixando a sua glória, quando você perceber que o seu coração está cheio de ódio e de inveja, lembre-se que Cristo foi humilde e você precisa ser humilde também. Quando você estiver lidando com alguém que faça mal a você, você deve perdoar. Essa outra forma é o perdão. Nós, no outro estudo, falamos sobre Lameque, que disse que 70 vezes 7 deveria ser a punição dele em relação a Caim. E Cristo vai dizer que nós devemos perdoar pela mesma conta, 70 vezes 7 no mesmo dia. Esse é o caminho verdadeiro, é o caminho da humildade e do perdão. Isso vai nos livrar de todo o mal. Muitas vezes há uma satisfação em nós, uma alegria nas paixões carnais, quando nós odiamos e quando nós odiamos em grupo. Nossa, o odiar em grupo é uma coisa que gera uma satisfação tremenda nos nossos corações. É impressionante como odiar em grupo, quando você se reúne com várias pessoas para falar mal de alguém, para tramar o mal de alguém. Gera uma satisfação, gera uma alegria. Só que é uma alegria má, é uma alegria que não prospera, que só gera destruição, tanto para aquela pessoa que é o alvo, quanto para aqueles que estão se reunindo. Essa é a roda dos escarnecedores. Mas essa roda dos escarnecedores, ela é forte, ela tem uma grande parcela de poder. E as pessoas se sentem fortes e poderosas quando se reúnem para falar mal de alguém, como os irmãos de José se sentiram poderosos. Agora vamos ver como vai ficar o sonhador. Acontece isso. E isso gera união, uma união forte e poderosa. Até aquele momento ali eles estavam absolutamente unidos no propósito de destruir a José. Agora, se você está unido a Cristo, se você se reúne ao redor de Cristo Jesus, a sua união é muito mais forte, é muito mais poderosa. E quando você olha para Jesus e pede humildade e pede capacidade de perdão, certamente Ele vai atender à sua oração. E aí você vai deixar essas fantasias de igualdade, essas fantasias de proeminência, de poder e de glória, e vai ter uma vida muito melhor, se contentando com a graça que Ele tem dado a você. Porque quem tem humildade e perdão vai ter uma coisa que aquele que odeia não tem e nunca vai ter, que se chama contentamento. Porque a vingança e o ódio, eles podem se realizar, eles se realizam, mas a vingança e o ódio não trazem contentamento. Já a humildade e o perdão geram graça e que geram contentamento. Convido você a ir pelo caminho da graça e do contentamento, que só existe unido a Cristo Jesus. Quando eu falei de um grupo, né? Olha, quando você está unido a Jesus, você é a maioria. Só você e Jesus. Agora, quando 2 ou 3 estão unidos no nome do Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso, é gostoso, gera muita graça e muito contentamento. E dos céus, Deus se alegra de ver seus filhos. Senhor nosso Deus, abençoa cada um que assistiu a essa aula. Toca nos corações, ó Deus, para que eles possam, Deus, caminhar a trilha da humildade, ó Deus, do perdão e da graça.
É isso que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, hoje às 7 horas teremos a transmissão do nosso culto com o nosso muito amado Reverendo Gerides. Fiquem na graça e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.